Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma reflexão ao seu coração, que tem como título, Não Olhe para Trás. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 19, no versículo 17, o seguinte: E quando os tinham tirado para fora, eles lhe disseram, salva-te, por tua vida, não olhes para trás. Nem pares em toda essa planície, salva-te sobre o monte, para que não pereças. Havia uma condição para a família de Ló. Suas filhas, sua esposa, deveriam sair daquela cidade, o qual seria destruído. O Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra e queria salvar, o desejo do coração do Senhor era salvar aquela família. Por intermédio da intercessão de Abraão, o Senhor vai salvar aquela família. E só que a palavra do Senhor diz que no versículo 25, versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás dele e se tornou um pilar de sal. Queridos, nós precisamos entender uma coisa na nossa vida, que as coisas que nós vivemos no passado, certas lembranças, certas memórias, já não devem mais fazer parte da nossa vida. Infelizmente, nós sabemos que memórias ruins, situações ruins que vivemos, em muitos dos casos, ainda afeta a vida de muita gente. Impede da pessoa ter uma nova vida, uma nova caminhada, né? Viver aquilo qual Deus o chamou para ela, né? Então, uma das armadilhas do inimigo é nos fazer com que venhamos a continuar olhando para trás. E nós sabemos que existem memórias, existem situações que nós precisamos deixar para trás, não olhar, porque todas as vezes que eu mantenho essa memória viva, ativa dentro de mim, isso impede que eu avance. Quando você mantém viva e ainda ativa na sua vida, isso faz com que essas memórias definam aonde você deve estar. E se você não se livrar disso, você vai continuar preso no mesmo ambiente, na mesma situação, na mesma vida, vai viver estagnado, isso impede de você avançar, de você evoluir como pessoa, seja em qualquer área da sua vida, seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área espiritual, ministerial. Nós precisamos entender que certas coisas precisam ser deixadas para trás. Certos relacionamentos, certos ambientes, certas memórias, aquilo que não edifica, aquilo que não acrescenta, pelo contrário, aquilo que limita o teu campo de visão, aquilo que te coloca sempre no mesmo lugar, preso ao vitimismo, né? Preso a uma situação de dependência emocional, de dependência, seja lá qual for. Então, o nosso coração, Deus criou para a liberdade. Nós somos livres. Então, nós precisamos deixar que essas memórias fiquem de lado, fiquem para trás, para que o nosso coração esteja livre para viver aquilo qual Deus tem para nós, livre para amar, livre para viver, para sonhar novos sonhos, né? Ter novas experiências com Deus. Então, deixar o coração preso ao passado é impedir de que Deus cumpra em nós as promessas que Ele tem para fazer, né? E a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 3, no versículo 13 e 14. Olha o que é que a palavra do Senhor diz com relação, o que é que Paulo está dizendo para a igreja de Filipe. Irmãos, em relação a mim não julgo que haja alcançado. E uma coisa eu faço, e isso que ele faz é importante, é determinante, né? Diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e prosseguindo, avançando, indo em direção, caminhando, né, para as coisas que estão adiante, estão à frente. Sabe, querido, não adianta você dar um passo para frente e dar 2 passos para trás, porque todas as vezes que você vive em função do passado, você dá 2 passos para trás. Então, não adianta olhar para frente
se você não consegue ir em direção àquilo que está adiante. Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me, né, das coisas que ficaram para trás. Lógico que não tem como esquecer lembranças ruins, mas o que ele está dizendo é, isso não tem poder mais sobre as minhas decisões, as minhas atitudes, isso não tem influência mais sobre mim, isso não me controla mais, eu sou livre, eu estou prosseguindo, eu estou livre para prosseguir, para caminhar em direção àquilo que está à minha frente. E pode ter certeza, querido, o que Deus tem para mim e para você, que está adiante, que está à frente, é algo maravilhoso, né? É algo perfeito, vamos dizer assim, porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é maravilhoso, né? Então não deixe, olha o que ele diz no versículo 14, avanço para o alvo. O que nos falta é avançar, amado. Tem muita gente ainda que precisa entender isso, está estagnado, virou uma pedra de sal, preso a um sentimento, sabe, que lhe mantém preso, que lhe mantém estagnado. Então, avanço para o alvo, para a recompensa da sublime chamada de Deus em Cristo Jesus. Há uma recompensa. Nós precisamos, amados, a partir do momento que você decide fazer a vontade de Deus, entregar a sua vida e o seu coração. Entregar o coração é deixar ele ser livre, se desprender, né, daquilo que te mantém preso, tá? Não deixe que as memórias do passado escravizem o teu coração. Você é livre, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para as que estão adiante. E o segredo da vitória espiritual, amado, é manter os olhos firmes em Cristo. É aquilo que está adiante, né? E sem se distrair, né, com o que ficou para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. O importante é você olhar para o futuro. Que Deus abençoe sua vida, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas e que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Abraço, até mais.